Sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Eu sou a professora Andresa e hoje nós vamos falar sobre o meio rural, né? Então a gente vai observar aí um pouco dos tipos de agricultura, ver quais são as diferenças entre esses tipos de agricultura e também observar qual demanda que aquele tipo de agricultura ele vai atender, né? Então, nós vamos iniciar aí a nossa aula de número 9, falando inicialmente sobre os fatores que vão contribuir para a atividade da agricultura aqui no Brasil, né? Tanto a atividade da agricultura quanto a atividade aí da pecuária, né? Então, a gente tem alguns fatores, né? Assim como qualquer outra atividade econômica, né? Atividade da indústria, atividade ali do setor terciário, né? De serviços e comércios. Então, cada região ela vai ter uma atividade econômica e a gente vai ter alguns fatores que vão contribuir para esse tipo de atividade, né? Você não vai, por exemplo, construir ali uma fábrica se você não tem ali uma demanda, né? Se você não tem ali pessoas para consumir aquele determinado produto que você vai ali fabricar, né? Atividade da agricultura você não vai praticar, por exemplo, numa área urbana, né? Já é um pouco inviável. Então, a gente tem diversos fatores que vão acabar atraindo para uma determinada atividade econômica. E aí nós temos um pouco do que o Brasil tem, né? Então, para a gente observar essas atividades. Na cartela anterior, aí nós temos a questão do clima, né? A gente tem um aspecto aqui físico, o clima tropical na maior parte aqui do território nacional, né? Então, a gente tem aí o Brasil, ele está localizado entre a região, entre os dois trópicos, né? Então, nós temos aí a maior parte do tipo de clima que vai favorecer as atividades aqui da agricultura, né? Se você for comparar, por exemplo, em regiões de clima mais frio, já mais ali ao Polo Norte, ao Polo Sul, a gente já não vai ter aí esse fator que vai contribuir para esse tipo de atividade de agropecuária, né? Então, a gente vai ter aí um fator negativo. Já aqui no Brasil, fator positivo para esse tipo de atividade. O relevo também, tá, gente? O relevo acidentado em algumas regiões, eles acabam favorecendo aí também a atividade da agropecuária, o solo também, né, principalmente para a agricultura, o mercado consumidor, tanto externo, né, quanto interno, né, para você comercializar, exportar aí para outros países e também, olha, gente, a expansão da modernização agrícola, né? Esse é um outro fator também que acaba atraindo para você praticar aí a atividade da agropecuária, né? Tanto da agricultura, né, do cultivo e também da criação aí de animais, né, no caso da pecuária. Aí nós temos alguns termos que a gente vai observar a diferença entre eles, né? Então a gente tem aí o novo rural brasileiro, né? E aí a gente tem alguns conceitos que a gente vai observar e ver a diferença entre eles, né? Do rural, do agrário e do agronegócio, né? E a gente vai ver também da agropecuária. Mas de início a gente tem aí o rural e de respeito ao campo, né? Então ali a zona rural, né? A gente observa essa área, essa região localizado aí do campo, né? E a cidade, onde a gente já tem ali mais uma infraestrutura diferente, a gente já tem a parte urbana, né? Daquele local. Aí nós temos também o agrário, né? Que já vai se referir às atividades primárias. Então aqui a gente tem as atividades primárias, que são as atividades da agricultura, só para a gente relembrar, né? Da pecuária e também do extrativismo. Todas elas fazem parte das atividades primárias, tá? O secundário, para a gente relembrar, são as atividades da indústria, né? E o setor terciário da economia são os serviços e comércio, né? Os bancos, as escolas, os hospitais, que já fazem parte do setor terciário, né? Então, as atividades que não fazem parte nem da indústria do setor secundário e do setor primário, né, da agropecuária, vão fazer parte ali do setor terciário da economia. Aí nós temos também o agronegócio, né? Então a gente vai ver aí
O agronegócio que consiste já na integração aqui, olha, entre a atividade primária, né, e o setor industrial. Então, a gente tem aí tanto o setor primário da economia quanto o setor secundário. E aqui nas imagens a gente pode observar um pouco dessas atividades da agricultura, né, com relação aí ao agronegócio, né? Então, a gente tem aí equipamentos mais modernos que já vão ser utilizados. Quando a gente tem aí a presença desses equipamentos mais modernos na atividade da agricultura, provavelmente esse tipo de agricultura ele já vai estar voltado mais para atender ao mercado externo, né? Então, a produção ela vai ser maior, consequentemente, ela vai ser comercializada aí com outros países, né? Ou até mesmo para o consumo interno, né? Temos também a agropecuária, que ela vai ser utilizada aí para designar de forma agrupada, como a gente viu lá no início, né? Eu falei para vocês, tanto a atividade da pecuária quanto a atividade da agricultura, né? Então, ao invés de a gente falar assim, a atividade da pecuária e a atividade da agricultura, né? Então, a gente pode unir essas duas palavras e falar apenas agropecuária, né? Como uma atividade econômica, né? Qual é a atividade econômica de tal local, né? Aí você fala, tem atividade da pecuária, tem atividade da agricultura, atividade da indústria, ou você reduz aí e fala atividade apenas da agropecuária. Aí nós temos também os tipos de agricultura, né? São vários tipos aí. Quando a gente fala de agricultura, né, a gente já pensa ali, vou plantar, depois eu vou ali colher, né, durante um determinado período, dependendo do que eu vou estar ali plantando, e apenas com relação a isso, né, você plantar, você cuidar ali durante um período, depois colher aquele determinado item que você está cultivando e depois comercializar ele, né, mas a gente tem tipos de agricultura, tá, gente? Que elas vão se diferenciar, cada uma ela vai possuir ali a sua característica, né? Se ela vai ser voltada para o mercado interno, se você vai comercializar ela com outros países, então ela vai se adequar aí a um tipo de agricultura. Aí a gente tem a agricultura de subsistência, né? Dos nossos aí antepassados, né? No qual eles praticavam agricultura de subsistência, onde vai ser marcada aí por uma economia agrícola fechada, né? Então, aqui a gente tem o cultivo de alguns itens para o autoconsumo, né? Então, você vai produzir numa menor escala ali para o seu próprio consumo, né? Se você tem aí, por exemplo, um sítio aqui um pouco mais distante de Manaus ou em outros municípios aí, geralmente você planta ali laranja, planta limão, e você não está comercializando, então você está praticando agricultura de subsistência, né? Que você está cultivando ali para o seu próprio consumo. Aí temos também a agricultura orgânica e você pode também observar, ela pode ser chamada de agricultura biológica, tá? Que eu coloquei aí entre parênteses. Então ela vai visar aí basicamente ao equilíbrio ambiental, tá? Daquele local, daquela região, com o desenvolvimento social ali dos produtores, tá, gente? Nesse tipo de agricultura, ele acaba visando com relação à quantidade de terras que vai ser explorada ali naquela região, naquela área, que vai ser desmatada para cultivar ali um determinado item desse tipo de agricultura, tá? Mais voltado aí para essa questão do meio ambiente. Aí temos também a agricultura comercial, né? Nesse tipo de agricultura, geralmente a gente tem essa característica da monocultura, que vai ser o cultivo de apenas um item, tá? A gente tem aí, por exemplo, alguns exemplos de agricultura comercial que a gente pode destacar no Brasil, que é o cultivo da soja, o cultivo do milho. Então, nesse tipo de atividade, eles vão plantar apenas a soja, e aquela soja ela vai ser vendida tanto aqui no Brasil quanto aí para outros países, tá? Para ser comercializada com o mercado externo. Aí temos também a permacultura, né? Que ela já vai ser aí envolvendo o cultivo, né, de plantas semipermanentes, onde também é baseado em diversas características, tá? Com a permanência aí daquelas plantas com a cultura
daquela região, né? Daquele local, daquele povo que vai praticar esse tipo de agricultura, né? E dentro da permacultura, eles têm ali vários itens também que eles vão levar em consideração com relação à questão do meio ambiente, a área que vai ser explorada, o tipo de energia que é utilizado ali naquela região. Tudo isso também vai envolver aí a permacultura. Aí nós temos a agricultura de exportação e a agricultura de importação, né? A gente viu aí um pouco da agricultura comercial, né, onde ela vai ser comercializada para outros países, né? E a gente tem esses dois tipos de agricultura. Aí nós temos a agricultura de exportação, que ela vai se destinar aí ao mercado externo, tá? Então aqui a gente já tem, né? A gente já pode observar aqui no próprio título, né? Agricultura de exportação. Aí a gente tem alguns itens, né? Então aqui é o mercado externo, então você vai comercializar com outros países, né? Ou até mesmo para o mercado industrial. Aí nós temos alguns deles que são a cana-de-açúcar, o café, a soja, ali que eu dei o exemplo para vocês, quando eu estava falando com relação à questão da monocultura, né? Então, a gente tem aí a atividade da agricultura de exportação, tá? Então, ele vai cultivar ali aqueles itens, né? A soja ou a cana-de-açúcar, e aí ele vai comercializar aí com o mercado externo, né? Então, ele ocupa também um pouco dos solos, né? Ele vai ocupar melhor ali os solos com relação a essa atividade que vai ser praticada nessa região, nessa área, né, que vai ser praticado esse tipo de agricultura, no caso da cana-de-açúcar, do café, da soja, apenas com a atividade da monocultura, né, cultivando apenas um item. Aí temos a agricultura de produção de alimentos, que ela vai se destinar aí à produção de alimentos para a população, né, que são os itens aí que a gente consome no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem nesse tipo de agricultura voltado apenas para a produção de alimentos para nós, né? Aí nós temos o feijão, que está praticamente aí todos os dias no nosso prato, o milho e também a mandioca, são alguns desses itens, né? E os solos, né? A gente viu ali os melhores solos que são utilizados para a agricultura de exportação. E os solos mais pobres, gente, geralmente eles vão ficar aí apenas voltados para esse tipo de agricultura, né, para a produção de alimentos, né, onde vai ser necessário aí utilizar agrotóxicos, os fertilizantes, inclusive prejudicando aí até mesmo o solo dessa região, tá? Então, os melhores solos ali para atividade de exportação e já na agricultura de produção de alimentos, esses piores solos, né, onde a gente vai precisar ter um trabalho, um manejo maior aí com esse tipo de solo. Então, a gente tem aí que geralmente eles são cultivados em geral nas pequenas propriedades. As pequenas propriedades, elas também vão cultivar alguns gêneros para a exportação. Aí nós temos os sistemas agrícolas, que eles vão se distinguir aí a partir do tamanho da área cultivada, né, e também do índice de produtividade, né, que foi com relação à qualidade ali das terras que a gente viu, né, agricultura de exportação, as melhores terras, e aí nós temos duas formas, que é a intensiva e a agricultura extensiva. Aí nós temos a atividade extensiva, a gente vai observar algumas características que são baixa produtividade, a gente vai observar na agricultura extensiva, tá? A baixa produtividade, os minifúndios, tá? Que são as terras menores, né? A extensão de terras desse tipo de cultivo, também a utilização de técnicas simples, tá? As máquinas já vão estar aí mais ausentes nesse sistema agrícola, né? Na agricultura extensiva. Já na agricultura intensiva, aí sim a gente já vai ver, observar a modernização desse tipo de sistema agrícola, né? Aqui a gente já tem, olha, a alta produtividade, né? Diferentemente da extensiva, voltada aí mais para o mercado externo, né? As grandes extensões de terra, que a gente já observa, olha, lá a gente viu minifúndio, aqui a gente já tem, olha, latifúndios, que são as grandes extensões de terras.
E também, olha aqui a diferença, ó, a utilização de técnicas modernas e mecanizadas, tá, gente? A mecanização, olha, como a gente pode observar nas duas imagens aqui, a substituição do homem por máquinas, né? Então, são características aí da agricultura intensiva. Então, essas foram algumas informações. Agora nós vamos aí praticar o que a gente viu aí durante essa aula nas nossas atividades da DLI. Muito bem, temos aí algumas questões para vocês responderem. Na primeira questão, você vai colocar aí as diferenças no chat para a gente, a diferença entre o rural e o agrário. Aí, o que você vai fazer? A gente tem algumas questões, aí você coloca ali número 1, coloca um pontinho e coloca aí a diferença entre o rural e o agrário, tá, gente? Não precisa ser muito extensa aí a resposta de vocês, não. Pode colocar aí apenas um item que você observou de diferença aí na aula. Na segunda questão, aí você também coloca no chat aí pra gente, tá? Os professores estão aí acompanhando vocês, a professora Bárbara, a professora Juliana. E aí na questão de número 2, o que é agricultura de exportação, aí você vai citar alguns exemplos. Na questão 3, a gente viu também o agronegócio, aí você também cita aí um exemplo do agronegócio. E na questão 4, a gente tem aí a atual configuração das atividades agrícolas e da zona rural como um todo, ela é resultado da ação humana sobre a natureza ao longo da história. Aí você vai explicar quais são as principais diferenças entre os sistemas de produção agrícola que nós vimos, a intensiva e a extensiva. Aí você vai citar aí algumas diferenças, tanto da intensiva quanto da extensiva, que a gente já viu aí no finalzinho da aula. E eu estou aqui acompanhando também a resposta de vocês aí pelo chat. Aí você coloca apenas o número da questão que você vai responder e a respostinha aí ao lado, que fica mais fácil para eu ficar visualizando aqui a resposta com vocês, tá? Tem um aluno aí perguntando, a Maiara, que aula é essa? A gente está na aula de geografia, tá? Falando sobre o meio rural. Então, vou estar aqui aguardando as respostas de vocês, acompanhando. Daqui a pouco eu retorno para fazer aí a correção juntamente com todos.
estou de volta agora para a gente fazer a correção dessas atividades que eu passei para vocês da DLI. Eu estava observando aqui no chat, né, alguns alunos não comentaram um pouco aí das questões. As questões elas acabam tendo um pouco da resposta mais extensa, né, acaba tomando um pouquinho mais de tempo aí para responder. Aí alguns alunos também estão com dúvida, que perderam aí a aula. Vocês podem acessar, gente, esse material e a aula também depois vai ficar disponível aí para vocês no YouTube, tá? E também no site, tá? Eu comentei ali com vocês, coloquei aí embaixo, olha, a Rayane, que estava um pouco perdida aí em qual aula seria. A gente está na aula de Geografia, né, para a 6ª etapa, falando um pouco aí do meio rural. Então, vamos comentar logo as questões, né? A questão de número 1, aí você ia colocar a diferença, né, do rural. Aí eu coloquei o rural, um termo que vai se referir ao campo, né, como nós vimos, enquanto que o agrário ele já vai se referir às atividades do setor da economia, do setor primário, da agricultura, da pecuária, né, ou agropecuária, como a gente viu que pode chamar, e também do extrativismo. Na questão de número 2, aí a gente tem que é a atividade agrícola que vai se destinar ao mercado externo, tá? Então, a gente tem a agricultura de exportação voltada para o mercado externo e também para o mercado industrial, né? Que é o caso aí da cana-de-açúcar, aí temos também o café, a soja, são alguns exemplos que a gente viu durante a aula, tá? Então, a gente vai aí, por exemplo, comercializar com outros países, né? Na questão de número 3, aí nós temos que esse tipo de atividade ele já vai consistir na integração entre as atividades primárias e o setor industrial, né? A gente tem alguns exemplos, que é a compra de fertilizantes, que a gente já viu que vai se destacar nesse tipo de agricultura, as máquinas também que vão ser utilizadas, a venda de produção de soja para a indústria do óleo de soja são alguns exemplos, né? Você também poderia ter citado outros, né? Depois você acompanha aí no caderno digital e aí você vai respondendo e aí a gente tem ali em cada questão, né, um direcionamento para vocês. E na questão de número 4, né, nós vimos aí agricultura intensiva e agricultura extensiva, né? E nós vimos algumas diferenças entre elas, né? Agricultura intensiva, que também pode ser chamada de moderno comercial, que já vai ser destinada para exportação, diferentemente da extensiva, né, onde a gente já tem ali voltada mais para o consumo interno, né. Os minifúndios que são utilizados na extensiva, e na intensiva nós vimos também que são as terras maiores, né, que são os latifúndios. E aí a gente tem na próxima a agricultura extensiva, né, eu fui falando aqui, e aí depois você pode comparando, né, cada uma das características delas. Então, essa foi aí a nossa aula de geografia, falando um pouco sobre o meio rural. Agradeço a participação aí de vocês no chat e até uma próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.